Recadastramento de armas. Você deve estar cheio de dúvidas e principalmente quer saber se eu vou fazer agora ou não? Então assiste esse vídeo porque é disso que a gente vai falar hoje. Portaria do Ministério da Justiça e da Segurança Pública número 299 estipulou o recadastramento de armas do Sigma, ou seja, armas que estão ali no acervo de tiro, de coleção ou de caça, armas que não estejam registradas no Sinarme, por exemplo, armas particulares de policiais militares que têm seu registro no Sigma, mas não tem no Sinarme, precisam ser cadastradas naquele sistema. Tá? Isso vai acontecer com o uso de um aplicativo já disponibilizado pela Polícia Federal para que você faça isso em determinadas situações de forma online, de forma remota. Tá? Então eu estou com o decreto aqui, a portaria aberta aqui, e vou destacar para vocês alguns pontos, tá, importantes. Então, primeiro, vamos lá, artigo 1º, né? A partir de 1º de fevereiro passado, todas as armas de uso permitido e de uso restrito após a edição do decreto 9.785, de 7 de maio de 2019, serão cadastradas no Sistema Nacional de Armas, Sinarme, em meio eletrônico disponibilizado pela Polícia Federal, ainda que já registradas em outros sistemas, no caso aqui o Sigma, nos termos do artigo 2º do decreto 11.366 de 1º de janeiro de 2023, aquele primeiro decreto que o Lula assinou, suspendendo a nossa vida toda aí no que diz respeito a praticamente a venda de armas e etc. Tá? Então aqui o mais importante é o quê? Armas, tá, que foram compradas, que foram registradas a partir de 7 de maio de 2019 são as que precisam ser recadastradas na PF. Então, um exemplo prático aqui. A minha primeira 1911, uma Imbel que eu comprei lá nos anos 2000. Preciso fazer o cadastramento dessa arma ou o recadastramento dela do Sinarme? Não, não preciso. Agora, a minha Ronin, a mesma arma, calibre 45, tá? A mesma plataforma, né? Só que essa é da Springfield. Preciso fazer? Preciso. Por quê? Porque ela foi registrada no meu nome, né? Depois de 2019. Então eu vou ter que entrar lá e registrar essa arma no Sinarme. Armas antigas, né? Como por exemplo esse 32 aqui. Não importa a data da arma, o que importa é o registro no seu nome. Então se eu adquirir esse revolvinho aqui antes de 2019, não preciso fazer o recadastramento dele. Se tivesse ele no Sinarme, não precisa também. Só vale para armas que não estão no Sinarme, tá? Agora uma coisa importante, tá? Calibre restrito. Olha lá, então vamos lá. Artigo 2º, né, o cadastro que se trata dessa portaria deverá conter ao menos, aí vocês leem aí, eu vou deixar os links das portarias aqui, tá? Identificação da arma, identificação do proprietário, endereço, patati, patatá, patati. Veja, é um simples cadastro, tá? Você vai cadastrar essas informações. O cadastramento das armas deverá ocorrer em até 60 dias, contados de 1º de fevereiro de 2023, tá? Da seguinte maneira: as armas de uso permitido serão cadastradas em sistema informatizado disponibilizado pela Polícia Federal. Ou seja, essa arma aqui, que comprei, foi adquirida, foi registrada na realidade após 2019, eu vou fazer esse cadastro simplesmente entrando lá nesse aplicativo e eu tenho 60 dias a partir da data de 1º de fevereiro. Vou fazer isso agora, imediatamente? Não, não vou fazer esse recadastramento imediatamente. Por quê? Porque muita coisa pode acontecer em 60 dias, tem muita coisa que não está clara, tem muita coisa ainda rodando aí pelos bastidores políticos da vida, então eu não vou ser afoito, eu não tenho pressa, né? Essas armas não são armas irregulares, óbvio, né? Todas documentadas, tudo certinho, né? Absolutamente dentro da lei. Então eu não vou fazer agora. Mas armas de calibre permitido, e vamos lá. Pô, Benê, calibre permitido, restrito, mudou alguma coisa? Não,
não mudou absolutamente nada, tá? O que define o que é restrito ou permitido está lá na Portaria do Exército 1222, vou deixar o link aqui também, tá? De 12 de agosto de 2019. Lá você tem inclusive a lista dos principais, né? Não todos, porque são calibres demais, mas dos principais calibres que são restritos e permitidos. 9mm, 40, 45, espingardas, todas elas, né? Cartuchos de caça, todos eles seguem como permitidos. A grosso modo, para arma curta, até 357 continua permitido. 44 Magnum para cima, inclusive o 44 Magnum, 454, 500 Smith Wesson, essas passaram a ser restritas, vão ter um tratamento diferente, tá? Então, por favor, olhem lá a portaria para não ter confusão, que estou recebendo pergunta demais sobre essa questão do que é restrito e do que não é restrito, tá? Mas o importante aqui é, bom, o que não é restrito, tá? Eu vou entrar lá no aplicativo da Polícia Federal e vou simplesmente recadastrar essas armas, colocando todos os dados ali que eles pedem, tá bom? Tudo isso está no próprio registro da arma, tá? No CRAF lá do Sigma. Inclusive a data que ela foi registrada. E é essa data que vale para essa questão do recadastramento. Então olha lá, eu vou pedir para inserir a imagem, né? Essa imagem do CRAF, tá? Aonde consta essa data de registro. Não é data de renovação nenhuma, é a data do primeiro registro dessa arma no seu nome, tá? Agora, o grande problema da história, calibres restritos, como por exemplo, né, este Mini Ruger aqui 14 em calibre 5.56, que é um calibre restrito. Aí a PF diz o seguinte, essa portaria diz o seguinte, deixa eu voltar aqui, vamos lá. As armas de uso restrito serão cadastradas em sistema informatizado disponibilizado pela Polícia Federal, você vai entrar lá, vai cadastrar do mesmo jeito, devendo também ser apresentadas pelo proprietário mediante prévio agendamento junto às delegacias da Polícia Federal, acompanhada de comprovação do respectivo registro no Sigma. Ou seja, né, a arma de calibre restrito, todas elas compradas a partir daquela data de 2019, tá, ela precisa ser não só cadastrada, como você vai ter que levar esse armamento para a Polícia Federal. E aí começam os problemas. Primeira coisa, hoje, né, você não pode mais transitar com arma sem GT, sem a guia de tráfego, tá? Que era emitida pelo emitida pelo Exército lá no sistema, né, no Sigescorp, que está praticamente paralisado desde o começo do ano. O grande problema é que até muito pouco tempo atrás não era mais necessário guia de tráfego para armas longas, apenas para as armas que se podia exercer o porte de trânsito, que lembrando, não existe mais. Portanto, se eu tiver a GT dessa arma, e eu tenho, né, por sorte mesmo, por sorte não, né, questão de análise, de conhecer esse mercado, essa coisa toda que a gente vive, eu nunca deixei de pedir GT para as minhas armas longas, eu nem andava com ela, mas deixava aqui na minha pasta de documento, porque no Brasil é assim, um dia vale, no outro dia não vale mais, depois volta a valer, e essa bagunça de sempre, tá? Então eu tenho a GT de todas as minhas armas longas também, já minha esposa não tem, aí começa o problema. Então eu só tenho 2 armas de calibre restrito longas, tá? Minha esposa tem 1, só que a dela não tem GT, né? A dela tá sem GT, então ela não pode, nesse momento, levar essa arma até a Polícia Federal, porque senão ela está incorrendo em crime. Né? Se a gente for parado no caminho, nós vamos ser presos, né, por porte ilegal, transporte ilegal, não importa, tá? Porque obrigatoriamente eu tenho que ter a GT. Inicialmente disseram que o próprio site, o próprio aplicativo da Polícia Federal ia emitir uma GT provisória, só que isso não se concretizou. Então, se você não tem GT válida para sua arma longa de calibre restrito, você vai ter que entrar lá no Sigescorp, ou fala para o seu despachante, você vai fazer esse pedido. E aí, vai sair a tempo? O Exército vai dar celeridade nessas necessidades que ocorrem agora? Né? Mais do que isso, né? O Sigescorp vai voltar a funcionar, porque a maioria das regiões aí está tudo parado. Inclusive, há regiões militares que até pouco tempo atrás sequer emitiam GT para arma longa, porque de acordo com os decretos que foram derrubados, né, não era mais necessário
guia de tráfego para armas longas, só que agora voltou a ser. Então, muito cuidado com isso. O outro problema, não existe mais porte de trânsito. Portanto, eu não posso ir com uma arma curta a pronto uso para defender o meu acervo. Foi o que eu falei para vocês. No meu caso, são 2 armas longas só. De qualquer forma, eu vou ter que pôr no porta-mala, né? Isso vale para quem não tem porte, óbvio, né? Quem tem porte pode ir, são raríssimos os casos. Então eu vou ter que pôr essas armas no porta-mala e rezar para não ser abordado por criminosos. A verdade é essa. Eu moro num lugar relativamente tranquilo, que é aqui em Santa Catarina, em Florianópolis, né? Agora, pô, as grandes centros, aí São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, né? Capitais, outras capitais aí, tem assalto demais. Então realmente é um risco grande. Eu conheço gente que tem dezenas de armas de calibre restrito, tá? Inclusive grandes colecionadores. Eu conheci um no Mato Grosso, por isso que ele tinha tanto. Ele tinha 250 armas, aproximadamente 250 armas em calibre restrito, armas curtas, longas, diversas configurações, todas lá no seu mapa, no seu CR de colecionador, ou a maioria delas pelo menos. Tá? O que ele faz? Ele joga tudo dentro de um caminhão e chega lá na Polícia Federal, e aí? Né? Como é que vai ser? Ah, Benê, será que não vão fazer isso se eu chegar lá com minha carabininha 556, não vão querer apreender? Algumas pessoas, a gente já tem notícias, que já fizeram esse recadastramento presencial e não tiveram nenhum problema. Chegaram lá, gastaram 5 minutos, conferiram o CRAF, GT, CR com a numeração da arma, beleza, fechou, né? Então vamos lá, tem que ter CRAF, tem que ter GT, tem que ter CR junto, tá? E aí chegou lá, bateram a numeração, ok. Isso é, ao meu ver, quase uma prova de vida, né? Prova de vida de arma no Brasil tem. Que é o quê? Qual é a ideia? A ideia, como foi alardeado tanto pela imprensa, né, essa narrativa mentirosa da imprensa brasileira, né, da grande imprensa principalmente, dizendo que grande parte aí dos atiradores esportivos estavam usando a compra de calibres restritos para repassar essas armas para o crime, o que não faz nenhum sentido. Há desvio de finalidades? É lógico que há, mas isso não é só no mundo dos atiradores, não é mesmo? Nós temos isso entre os policiais, nós temos isso entre promotores, entre juízes, entre todas as categorias. Afinal de contas, todas as instituições são formadas por seres humanos. E seres humanos são suscetíveis aí a falhas, erros e pecados e crimes também, tá? Mas aquela narrativa de que grande parte foi parar na mão do crime é obviamente mentirosa, tá? Mas de novo, não vou fazer nada disso agora. Então, resumindo, para ficar bem claro, armas compradas a partir de 2019 de calibre permitido, basta cadastrar lá no aplicativo. Armas de calibre restrito, também compradas a partir de 2019. Ah, por quê, Benê? Antes podia? Sim, antes você tinha vários calibres, como fuzis de ferrolho em 308 e outros calibres, que seguem sendo restritos, mas na época a gente podia comprar para tiro esportivo, caça e principalmente colecionismo, tá? Isso não mudou. Então, calibre restrito, eu vou ter que fazer o cadastramento, agendar uma data e um horário. Isso vai ser feito automaticamente pelo aplicativo, dependendo do endereço que você informar ali, e ele vai ser agendado na Polícia Federal. No dia você vai lá, põe a arma no seu carro, desmuniciada, sem munição junto, pelo amor de Deus, né? E leva essa arma para fazer esse recadastramento presencial, tá? Ah, Benê, e se eu não fizer? Só para deixar claro, ó, o parágrafo único do artigo 3, ele diz lá claramente, tá? Que as armas devem estar acompanhadas de GT emitida pelo comando do Exército, tá? Então, Benê, eu sou policial, eu tenho porte funcional, mas eu preciso de GT? Sim, você precisa de GT também, porque senão você corre o risco de chegar lá e ser preso. Simples assim. Se o policial for levar a lei à risca, você chegar lá sem GT, ele vai ter que te prender, e pior, prisão por calibre restrito, né? Não dá nem fiança, vai responder preso, é complicadíssimo, tá? Então, muito cuidado nisso daí. Artigo 4º, que é o que diz das penalidades. Pô, Benê, dane-se, não vou recadastrar porcaria nenhuma. O que vai acontecer? Vamos lá. O não cadastramento das armas na forma prevista, na forma desta portaria, sujeitará o proprietário à apreensão do respectivo armamento por infração administrativa. Primeiro ponto. Então, se eu não recadastrar essa arma, eles vão checar, eles vão fazer vão bater os dois sistemas, Sinarme e Sigma,
vão ver, porque assim, muita gente falou assim, ah, Poxa, Benê, mas como é que eles vão saber que eu não recadastrei? gente, essa arma já está recadastrada, já está no Sigma. O que eles vão fazer é bater os dois cadastros, né? Os dois bancos de dados, e vão dizer, ah, olha lá, o Benê Barbosa tem 5 armas lá compradas que ele não recadastrou. Então vamos lá e vamos apreender esse armamento por infração administrativa. Isso é possível? É plenamente possível. Isso é legal? É, não vou discutir a legalidade desta portaria, que é um absurdo, tá? Mas nesse ponto específico, tá? Sim, isso é plenamente possível. O que eu não concordo de forma nenhuma, e não só eu, é que na sequência ele diz o seguinte: sem prejuízo de apuração de responsabilidade pelo cometimento dos ilícitos previstos nos artigos 12, 14 e 16 da Lei 10.826, o Estatuto do Armamento, de 22 de dezembro de 2003, conforme o caso. Então vamos lá. Infração administrativa é uma coisa, crime é outra. Se esta arma aqui não tivesse registro, e eu estivesse com ela aqui, eu estaria cometendo um crime de posse ilegal de arma de uso permitido. Se essa arma não tivesse registro, eu estaria cometendo crime de posse ilegal de arma de uso restrito. Só que elas têm documento. Então não é crime. Isso já está decidido, inclusive, pelo Supremo Tribunal de Justiça, pelo STJ, que já confirmou que armas, por exemplo, com os seus CRAFs, né, seus registros, vencidos, não configura crime, sim uma simples infração administrativa. Né? Então isso é uma parte bastante discutível, tá? Mas a apreensão pode ter certeza que vai ser uma prática comum para quem não fizer o recadastramento. No artigo 5º, pô, te convido, se você não quiser fazer o recadastramento da sua arma, você pode também entregá-la para o governo numa campanha de desarmamento. Lembrando, né, nós voltamos a ter uma política nacional de desarmamento como uma política de governo, né, uma política nacional. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. É claro que eles vão fazer o possível para você desistir. Eles vão tornar mais caro, mais burocrático, mais chato, mais tudo, né? Para exatamente fazer como fez Fernando Henrique Cardoso quando começou com essa história de desarmamento no Brasil, criando empecilhos financeiros e burocráticos para desestimular que você tenha uma arma de fogo. Eu não vou desistir, como não desisti nesses 30 anos, já passei por muita coisa, né? Mais de 30 anos já, e não vai ser agora que eu vou desistir. Eu vou fazer tudo o que eu puder para me manter dentro da legalidade, mas desistir eu não vou, tá bom? Então fica a dica aí. E o artigo 6º, tá? Olha só, isso é muito importante. O prazo para cadastramento estabelecido nessa portaria não constitui nova oportunidade para regularização de armas previstas no artigo 5º, parágrafo 3º da Lei 10.826, de 22 de dezembro de 2003. Ou seja, não existe anistia. Então, muita atenção nisso. Muita gente achando que aquela arma que ficou de herança do pai, do avô, do tio, tá? Que está lá, que está na família há tanto tempo, que não está registrada, né? Que, portanto, é uma arma ilegal, né? A pessoa que tem essa arma, não importa se foi herdada, não importa a boa índole, não importa a boa fé, não importa se não é uma arma de uso criminal, ou seja, uma arma que não vai ser usada para cometimento de crimes, se ela não tem registro, ela está irregular, portanto, o seu possuidor, né, está cometendo o crime de posse ilegal de arma de fogo. E aí o que acontece? Vamos imaginar que esse 32 aqui era do meu vô, né? Estamos apenas imaginando, é hipotético, esta arma está devidamente registrada, como todas as minhas armas, tá? Até o que não precisa está registrado. Então essa arma aqui foi herança do meu avô, ficou aqui em casa, não queria me desfazer, poxa, uma arma que eu dei o primeiro tiro da minha vida, né? Um apego sentimental, né? Eu não quis me desfazer, tá aí. Fala, bom, agora, pô, é a oportunidade de eu registrar essa arma. Eu entro lá no cadastro da PF e coloco todos os dados dela. Opa, parou, né? O que você acabou de fazer? Uma vez que não há anistia, você acabou de confessar e documentar que você tem uma arma de forma irregular. Portanto, nesse caso, a Polícia Federal pode agir, te conduzir, te prender por posse ilegal de arma de fogo, tá? Então não existe anistia, não existe previsão
de anistia. Tá bom, gente? Então, acho que o principal que eu tinha para falar dessa portaria, dessa porcaria, né, já foi falado. Lá no meu Instagram tem uma caixinha nos destaques com alguns outros vídeos. Muita coisa foi falada aqui, mas muitos outros de perguntas, tá? Que eu já respondi lá no Instagram. Então, se você quiser dar um pulinho, eu vou deixar o link aqui também. E por hoje, a gente vai terminando aqui neste vídeo, nessa terra maluca chamada Brasil. Que Deus nos proteja, que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Tomara, né? Tomara não, certamente com um assunto muito mais agradável do que esse daqui, mas é necessário. Um grande abraço para todos.